1 Coríntios, capítulo 16, né? Glória a Jesus, versículo 13 e 14. Eu acho que vai estar aqui daqui a pouco. Geralmente eles colocam aqui. Se não coloca, a gente vai ler. Amém? Glória a Jesus. Ah, não falei? Já que o homem deu um montão de fio aqui, dá até para mim aqui na frente. Pode achar. Olha assim, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E o 14: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Você pode dar glória por essa palavra? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, uma breve introdução. Quando Paulo ele escreve esta carta à igreja de Coríntios, Paulo ele tinha um conhecimento de causa. Por que conhecimento de causa? Paulo escreve 2 cartas aos Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Teologicamente falando, há quem diga que Paulo escreveu 5 cartas para Coríntios. E nós só temos 2, a segunda e a quarta. As outras se extraviaram, né? Porque quem conhece um pouco de Bíblia, sabe que a Bíblia tem o necessário para você ter um norte, ou seja, para você ter uma bússola, um caminho para chegar na presença de Deus. Pastor, existiam outros livros bíblicos inspirados que não estão na Bíblia? Sim, existiam. Paulo mesmo escreveu uma carta a Laodiceia que ela não está na Bíblia, mas ele escreveu. Ele escreveu outras cartas para Coríntio que não está na Bíblia, mas ele escreveu. Só que a Bíblia tem o necessário para você chegar na presença de Deus. Amém? Então Paulo escreveu outras cartas para Coríntios e só temos 2. E por que Paulo escreve 2 cartas para Coríntios com conhecimento de causa? Quando você lê toda a epístola de 1 Coríntios, você vai aprender que foi uma das igrejas que mais deu trabalho a Paulo. Por que ela deu trabalho a Paulo? Porque quando Paulo escreve, a primeira coisa que tinha dentro da igreja de Coríntios era o quê? Divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquele. Paulo falou: peraí, meu irmão, está Cristo dividido? Paulo está dizendo para a igreja: ninguém é de ninguém, somos todos dele. Aleluia. Então a primeira coisa era divisão. A segunda coisa era que tinha adultério dentro da igreja e ninguém fazia nada. Outra coisa que tinha na igreja de Corinto era crente levando crente a tribunal pagão, bagunça nos dons espirituais, bagunça na celebração da ceia. Ainda tinha aqueles que diziam que Paulo não era apóstolo, colocava em xeque o apostolado de Paulo. Então você vai ver que foi uma igreja que deu muito trabalho a Paulo. Só que mesmo tendo esse trabalho, eu costumo dizer, pastor, que Paulo foi o maior e o melhor pastor presidente que existiu na face da terra. Por quê? Além de fundar, ele cuidava, e mais ainda, mesmo preso, ele mandava carta para as igrejas. Aleluia. Paulo era tremendo, irmão. Meu Deus, se eu chegar a 1% dele, eu tenho um galardão no céu. Então Paulo era um fenômeno. E quando ele tem notícia disso tudo, ele escreve esta carta. Você que é um garoto inteligente, está na sua cara aí. Quando Paulo escreve essa epístola, foi na primeira, segunda ou terceira viagem? Te peguei agora. Meu Deus, pede ajuda aos universitários. Não sabe? Meu Deus. Irmã, primeira, segunda ou terceira viagem missionária? Caramba. Você, primeira, segunda ou terceira viagem missionária? Gente, se tem 3 é só arriscar, irmão. Se um errar, só sobra 2 opções. Vamos lá? O grandão lá, ele sabe. E na terceira viagem missionária, parabéns por sua ousadia, mas você errou. Não, o que eu falei? Se errar um, só tem 2. Primeira, segunda. Vamos lá. Segunda, quem falou primeira? Desculpa, você errou. Foi na segunda viagem missionária.
Amém? A primeira viagem missionária de Paulo, ele vai para regiões da galáxia, né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, não é uma igreja, é uma região. E qual eram as igrejas da galáxia? Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eram 4 igrejas que Paulo prega. Quando Paulo volta para Jerusalém e depois quer retornar para a região da Galácia, a Bíblia diz que ele passa em troa de Deus, dá a ele uma revelação que um anjo aparece, um varão macedônio que fala: Paulo, atravessa a Macedônia e socorre-nos. Aí ele acorda de manhã e fala: olha, ninguém mais vai para a Galácia, vamos agora para a região da parte grega do Império Romano. Ele passa pela primeira e depois ele chega em Corinto e na segunda viagem implanta uma igreja lá. Ele ficou 18 meses lá, sofreu na pele, mas o nome de Jesus foi glorificado. Amém ou não amém? Então Paulo prega na segunda viagem missionária. Ele funda uma igreja ali. Foi uma igreja que teve muito contato com ele, né? Então Paulo gostava daquela igreja, tinha afinidade. A própria Áquila e Priscila passaram por Corinto. Apolo passou por Corinto, né? Então a igreja de Corinto, ela tem algo especial, sem contar que não só Corinto, como a própria cidade de Éfeso, era um centro cosmopolita. O que é um centro cosmopolita? É centros onde reúne toda a classe de pessoas, línguas e culturas. Por quê? Porque tinha porto. Naquela época, a cidade que tinha porto era muito populosa e tinha todas as ideologias. Só para você ter uma ideia, um certo historiador diz que havia 1000 prostitutas culturais na cidade de Corinto. Você sabe o que é 1000 prostitutas culturais? Que adoravam Deus como Baco, Dionísio e tantos outros, e fazia o sexo como forma de adoração. Foi nessa igreja, foi nessa cidade que Paulo chegou, pregou e uma igreja foi fundada. Por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus. Aleluia! 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 Isso é forte, não é? É só até a introdução, até meia-noite eu acabo. Não, mentira, eu vou sair mais cedo para pregar. Então Paulo, ele tinha conhecimento de causa desta igreja, de tudo aquilo que passava lá. Aí quando Paulo escreve o final dessa carta, aí a gente vai chegar no texto que nós chegamos, né? Paulo pega e coloca, e tem uma palavra nesse versículo 13 que é tremenda: portai-vos varonilmente. Gente, o que é isso? O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, depois que ele bota todos os pecados deles em pauta, orienta? Paulo até dá umas catucadas daquela que o pastor gosta de dar no culto de doutrina, de ensino bíblico, né? Hoje está até difícil dar ensino bíblico, os pastores hoje mesmo estão tudo manhoso, né? Então os obreiros, de tu bater muito, eu não vem mais na igreja. Meu Deus! Né? O cara no mundo apanhava e não esquentava a cabeça, levava rasteira, aí vem para a igreja e fica manhoso. Hã? Meu Deus! Aleluia! Agora eu vou pensar que é você. Não tem uns crentes manhosos assim? Eu costumo dizer que dentro da igreja tem 3 tipos de crente. Quem já ouviu pregar já sabe, né? O com graça, o cheio de graça e o desgraçado. É verdade. 3 tipos de crente, está vendo? Qual é o crente com graça? Vou falar de novo. É aquele que aceitou Jesus, está na igreja, está dando glória, não falta culto, tem prazer de ofertar, isso é dizimista, isso é com graça. E o cheio de graça? É aquele que além disso tudo tem uma chamada especial, vai ser pastor, vai ser presbítero, líder de oração, vai ser de departamento. Então além de graça ele é cheio de... E o desgraçado? O que é o desgraçado? A palavra desgraçado quer dizer o quê? Destituído da... Então o desgraçado, ele é murmurador, fofoqueiro, 7-1, encrenqueiro, murmurador. Meu Deus. Aleluia. E Paulo, dentro da igreja de Corinto, tinha esses 3 tipos de crente, mas Paulo finaliza: ora, seja portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, olha quanta coisa, vigiai, está firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei, e todas as coisas serão feitas com... Porque nada disso vai valer se você não se colocar com amor. Meu Deus. Aleluia. Mas quando eu olho para isso, fica firme, portar-me na fé, varonilmente. Sabe quem está vigiar? Sabe quem está dizendo? Quando ele pega essa palavra bem grande, varonilmente quer dizer: seja homem, se porte como um herói. Meu Deus.
Aleluia. Seja homem, portai-vos como um herói. Oi? Não entendi. Isso, ser corajoso, valente. Seja homem. Ou seja, toma posse e direito daquilo que Deus lhe deu. Aleluia. O que nós temos que entender, irmão, deixa eu fazer um breve resumo, para eu te falar que dependente de homem ou mulher, jovem ou criança, se você está na presença de Deus, tu tem uma autoridade muito grande. Aleluia. Por quê? Alguém sabe aqui o que é o proto-evangelho? Alguém sabe o que é o proto-evangelho? Quem sabe? Ninguém? Proto-evangelho está registrado lá no livro que você leu, Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá bom? Você pode até ler um versículo acima, outro abaixo, mas se você for ver lá Gênesis 3,15, o que Jesus fala quando Adão e Eva pecam? Existe 4 condenações. Primeiro, para o homem. Ah lá. Deixa sair, eu vou falar. 4 condenações. Primeiro, para o homem, porque tu pecou, do teu suor tu trabalharás. Agora vai ter que correr atrás, meu filho. A mulher, como você pecou, multiplicaria a tua dor de parto, o teu desejo será para com teu marido. A serpente, como tu deixou ser usada pelo diabo, rastejarás sobre o teu ventre, sobre o pó comerás. Aí o diabinho quis fugir assim, Deus, opa, capetudo, pera aí, tem uma para você também. Já que você usou a serpente para usar a mulher e acabar com o homem, olha a profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, porém tu lhe ferirá o quê? O calcanhar. Está ali o proto-evangelho. Pastor, por que proto-evangelho? Porque nesse texto Deus já está falando. Você derrubou o homem e pegou o cajado da mão dele. Mas vai ter um tempo que o descendente da mulher vai vir. Tu vai lhe ferir o calcanhar. Ou seja, vai fazer de tudo para ele não nascer, para ele não vir. Mas quando ele vir, vai esmagar a tua cabeça. Aleluia! Aleluia! Então isso é o proto-evangelho. Quando você chega nos evangelhos, Jesus nasce. Quando Jesus nasce, Jesus está cumprindo isso aqui. Entendeu? Todo o Antigo Testamento é a preparação para o advento da salvação. Os evangelhos é a manifestação da salvação. Atos dos Apóstolos é a propagação da salvação. As epístolas é a explicação da salvação. E Apocalipse, a consumação da salvação. Aleluia! E quem é a salvação? Jesus Cristo. Ou seja, toda a Bíblia gira em torno disso aqui, ó. Jesus. E mais ainda, quando Jesus veio, Mateus capítulo 16, Jesus faz uma pergunta, não que ele queira saber de fofoca, porque quem dá trela para fofoqueiro é eu e você. Jesus, ele pega e pergunta assim: o que o povo fala de mim? Que tu és o Messias, que tu és João Batista, que tu és Elias. Aí Jesus corta a fofoca e fala assim: mas vocês, o que vocês pensam de mim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quem fala é quem? Pedro. Jesus chega para Pedro, olha que Pedro era carnareba pura naquele tempo. Pedro era carnudo ainda, Pedro não era crente não. Ele vai se converter depois que Jesus ressuscita, né? Mas ele olha para Pedro e fala: Pedro, não foi de qualquer maneira que tu falou, mas o Espírito te revelou. E te digo mais: sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não, e eu te darei a chave. E mais ainda, o que você ligar na terra será ligado no céu, desligou na terra será desligado do céu. Você vê que toda a conjugação verbal que Jesus usa aponta para o futuro. Pastor, por que aponta para o futuro? Porque Jesus ainda tinha que morrer e ressuscitar para se cumprir o próprio evangelho. Por isso que ele fala: eu te darei, tu farás, tu te ligarás, fundarás. Só que quando logo depois dessa palavra, Jesus mais à frente é preso, julgado e crucificado. Quando Jesus está no céu, na cruz, ele chega para o Pai e fala: Pai, está consumado. Aleluia. Naquela hora que Jesus fala está consumado, o capetão está sentado no trono dele, fazer uma alegoria aqui, né? Está sentado no trono dele, aí o capetinha chega e fala: ei, chefão, o que a gente faz? Não faz nada, só espera ele vir até aqui, porque o que eu peguei de Adão vou devolver na mão dele.
Falei, pastor, onde o senhor está querendo chegar? O Satanás, o diabo, a antiga serpente, desceu Adão e pegou o cajado. Só que lá no livro de Gênesis 49, versículo 10, Jacó coloca a mão em Judá e fala assim: Judá, tu é um leãozinho, mas como todo leãozinho, um dia tu vai crescer e vai rugir. E te digo mais, o cetro não se arredará de Judá, até que venha um legislador e com ele condene os povos. E lá nos evangelhos, na cruz, Jesus agora pega o cetro de Satanás e diz: todo poder é me dado nos céus e na terra. Aleluia! Por isso que quando Jesus ressuscita, minha irmã, e ele aparece para o discípulo, ele já não fala mais no futuro, ele fala no presente. Todo poder é me dado nos céus e na terra. Aí ele aponta para o discípulo que representa a igreja. Em meu nome, falarão nova língua, pisarão na cabeça da serpente de escorpião, e ainda, só que pegou essa palavra, dá uma rajada de glória. Aleluia. Pergunta quem está do teu lado: tu tomou posse da autoridade que Jesus delegou para você, irmão? É por isso, pastor Leonardo, que eu não aceito o crente frouxo, obreiro frouxo, mimizinho dentro da igreja. Aí não me toque, ei, que a moleza vai pro mundo. Porque aqui tem que guerrear, tem que ser varonil, tem que ser forte. Só quem está entendendo, dá um glória aí, irmão. Aleluia! Aleluia! Eu não vim para massagear ego. Quem massageia ego é quem quer. Eu quero confrontar, porque a palavra Aleluia, confronta. Deus! A verdadeira palavra confronta. Aleluia! Eu vou fazer agora, irmão, quase 40 anos de crente. De pastorado eu tenho mais de 30. Que eu comecei a pastorear com 24, 25 anos. Estou quase chegando aos 60. Bigode branco já condena. Amém? Amém? Tem gente que pergunta: pastor, por que teu cabelo ainda está meio preto aí no bigode branco? Porque eu dou muito glória. Glória aqui, irmão. Aleluia. Então eu tenho quase 40 anos de crente. Vou te falar uma coisa: nesses 40 anos de crente nunca foi preciso ninguém me visitar em casa. Como é que é, pastor? Ninguém nunca foi preciso me visitar. Não, vou visitar lá do Robson que ele está triste. Não vou lá visitar o Robson que ele está meio magoado. Não vou lá visitar o Robson que ele tem um mês que não tem oportunidade, está triste em casa. Não vou visitar lá o Robson porque ele ele fez uma palavrinha assim, estava lá meio magoado. Não, nunca foi preciso, irmão. Pelo contrário, já passei muita luta, mas nunca faltei culto. Eles até visitavam a minha casa, mas era tomar café e comer minha comida. Como ele falou, o crente pode comer, né? O crente só chega na hora da comida. Então eu tenho essa característica comigo. Eu não abro mão da autoridade que Deus me deu. Aleluia. Por que eu falei tudo isso? Porque Paulo, quando fala essa palavra aqui, vigiar, estar firme na fé e portar varonilmente, o que Paulo está dizendo? Eu tenho conhecimento de causa. E nós estamos vivendo uma geração, irmão, permita-me falar, isso é geral, pastor Leonardo, que se você der uma palavra pesada, metade da igreja te abandona. Primeiro que hoje a maioria das igrejas não tem mais estudo bíblico e escola dominical, é só culto quarto e domingo. É só culto. E o que te leva para o céu é palavra, é estrutura. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 90% dos problemas dentro de igreja são os vasos. É verdade. Briga de vaso, não que eu sou usado. Se eu não tiver lá na casa, vai ser de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes tu pensa que é vaso, é perigo. General da glória. Meu Deus, o negócio está sério. Hoje nós temos grupo de libertação na igreja e as próprias pessoas não são libertas e estão dirigindo. A coisa é muito séria, irmãos. Por isso que Jesus fala: porventura achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem. É muito sério. Então, Paulo fala isso. Paulo tinha conhecimento de causa. Já que o pai já está suando já. E olha que eu nem comecei direito. Então vamos lá. Por que Paulo fala isso? Eu vou usar 3 características de Paulo, que eu já até prego isso nas minhas mensagens.
Por que Paulo tem capacidade de falar isso? Primeiro, porque Paulo ele sabia que por mais que ele tinha coisas que iriam ajudar na esfera terrena, ele só esperava nas coisas espirituais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As coisas terrenas podem até ajudar, mas quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré. Quem entendeu da glória a Deus? Por que, pastor? Porque você pode ser tudo lá fora, mas aqui tu é certo. Aleluia. Meu Pai. Amém, irmão? Sabe qual é o problema da igreja do século 21, minha irmã? Você que está filmando? É que todo mundo está brigando por cadeira. Todo mundo está brigando por posição. Só que eu tenho uma notícia que vai te deixar triste, meu irmão, minha irmã. Só tem um trono no céu e já está ocupado. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Vou repetir, só tem um trono no céu e já está ocupado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o seu nome, minha irmã? É Patrícia. De repente a Patrícia conhece mais Bíblia que eu. Aí a Patrícia vai chegar e vai falar: Bispo Robson, pastor, tanto faz. Servo Robson, o senhor está errado. Não tem só um trono, não. A Bíblia diz que tem 24 tronos. Concordo com você, meu irmão. Parabéns, nota 10. Só que tem um porém. A Bíblia diz que realmente havia 24 sentados aonde? No trono, no altar. E eles tinham vestes brancas e coroa na... Só que eles só ficaram sentados lá enquanto o dono do altar não chegava. Eita, generoso. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quando o dono do trono chega, o que eles vão fazer? Eles descem do trono, ficam diante daquele que é digno, tira a coroa da cabeça, joga para ele e se ajoelha e diz: digno é o Cordeiro de receber todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Levante a mão, porque a glória é dele, a honra é dele, a igreja é dele, eu sou dele, você é dele, a graça é dele, a bênção é dele, o dom é dele, o milagre é dele. Quem é dele está rachada de glória. Glória a Deus. Aleluia! Nem os 24 anciãos ficaram mais no trono. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e tomou o lugar dele, eles desceram. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então você quer brigar por posição? É, Jesus. Briga por É isso, posição. Senhor. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pastor, presbítero, ancião, semideus, sacerdote, reverendo, mais o quê? Isso é só na terra. Na terra só tem lugar para um tipo de crente: adorador. Adorador. Aleluia. Adorador. Aleluia, Deus. Adorador. Adorador. Glória, glória a Deus. Adorador. Adorador. Pastor, não vou chegar com carteira lá, não, vai ser adorador. E por que eu falei que Paulo, ele dependia mais das coisas de Deus ou das coisas que ele tinha? Vamos lá. Paulo, na sua segunda viagem missionária, antes de chegar em Corinto, o que acontece? Paulo prega a sua primeira viagem nas regiões da Galáxia: Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia. Por que eu friso Antioquia da Pisídia? Porque tem Antioquia da Síria, que foi a base missionária de Paulo. Entendeu? Paulo ele faz as suas 4 viagens, o início das suas 4 viagens é em Antioquia da Síria. É aquela igreja onde os crentes foram chamados primeira vez como cristão. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Né? Ele se converte no capítulo 10. Perdão, se converte no capítulo 9. Mas no capítulo 11 ele vai, né? Ele vai lá pastorear junto com Barnabé a igreja de Antioquia da Síria. E é de lá, depois de 2 anos lá, que o Espírito Santo fala e ele e Barnabé vão fazer a viagem missionária. Então a base missionária de Paulo era Antioquia da Síria, a região da Galáxia, Antioquia da Pisídia, tá? Então Paulo, quando volta
da primeira viagem missionária, pastor Leonardo, teve um problema. Qual era o problema? Eles pensavam que o evangelho era só para os judeus. Só que com a perseguição, os gentios começaram também a receber a Cristo como Salvador. Aí teve um conflito doutrinário. Qual o conflito doutrinário? Os gentios vão se circuncidar ou não? Aí o que acontece? Vai ter um concílio de Jerusalém. Amém? Essa irmã de verde aí. O concílio de Jerusalém está em qual capítulo de Atos? Só para deixar a gente mais nervoso. Qual capítulo de Atos é o concílio de Jerusalém? Hein? Não, qualquer capítulo. Não, capítulo 12 é a descida do Espírito Santo. Hã? Não, 12 é quando Herodes mata Tiago a espada e bota Pedro na prisão. Qual capítulo? O bonitão aí de qual vou dizer soriano com seu óculos aí? 10. Oi? 10. Não, 10 é quando o Cornélio ora e o anjo aparece. Gente, fala um capítulo. Cara, tem 28 capítulos, tenta um, cara. Sabe que eu faço isso? Para incentivar vocês a ler Bíblia. Fala um capítulo aí. Cara, com 28 capítulos você fala um. 17? Não, 17 está na sua terceira viagem missionária e está chegando lá em... esqueci o nome do lugar, que tem um poste ao Deus ídolo desconhecido. Atenas, isso. Fala o capítulo. 13? Não, 13 é quando ele recebe a oração e vai fazer a viagem missionária. Então no capítulo 13 ele faz sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. No capítulo 11 são chamados de cristão, a igreja cresce. No capítulo 13 ele vai. Mais um. Vamos lá, fala alguma coisa aí. Vou perder meia hora aqui, só para botar vocês com água na boca. Não, é antes do 17. É antes do 17. E depois 4. do 13. Hã? Depois do 13. Qual foi a pergunta que eu fiz? É o 4. Qual foi a pergunta que eu fiz, irmãos? Até me perdi também agora, tu deixou aqui. Qual foi a pergunta que eu fiz? Vocês esqueceram até a pergunta que eu fiz? Não? Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém no capítulo 15. Ninguém falou 15, né? Você falou? Falou. Tem certeza? Eu não escutei não. Falou baixo? Ah, tá. Então, Paulo se converte no capítulo 9. No capítulo 11, ele já está lá em Antioquia, que a igreja cresce, onde os crentes, pelo menos, são chamados cristãos. Mas é no capítulo 13 que a igreja ora por ele e faz a sua primeira viagem missionária. Então, capítulo 13 e 14 é a primeira viagem missionária. Ele volta para Jerusalém para participar do concílio de Jerusalém. Por quê? Porque o concílio de Jerusalém tinha que resolver: os gentios vão se circuncidar ou não? Aí o que eles vão entender? Gente, a circuncisão é da lei, agora é graça. Então já não tem mais lei. Então, se é pela graça, deixa todo mundo aceitar Jesus. Qual é a resolução do concílio? Não adorar a imagem, não comer carne sacrificada, nem sangue, né? E nem pronto. E nem a idolatria e porção. Agora para ser crente. Aí Paulo recebe essa notícia, Paulo fica feliz. Ele chama Barnabé e fala: Barnabé, vamos voltar para a galáxia para falar para os gentios que agora está tudo bem, só aceitar Jesus. Inclusive no final do capítulo 15, por início do capítulo 16, quando ele começa a sua segunda viagem missionária, vai ter uma briga entre ele e Barnabé. Por quê? Na primeira viagem missionária, Barnabé levou João Marcos, que é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Só que João Marcos, com medo da luta, ele volta. Aí Barnabé quer levar ele de novo. Paulo, não vai levar não, Barnabé, eu vou levar. Paulo, não vai. E vai ter uma briga. Com essa briga, o que acontece? Barnabé pega João Paulo e vai para o outro lado, e Paulo pega e fala: Silas, vem comigo. E foram fazer sua segunda viagem missionária. É lógico, há quem diga que tinha outra comitiva, tinha Lucas, mas o principal é Silas. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele chega em Troade, aí chega Troade, ele vai ter a visão que Deus, em vez de deixar ele ir para lá, manda ele ir para a região da Macé, que era a região grega do Império Romano, onde tem a cidade de Corinto, tantas outras coisas, tá bom? Tessalônica, né? Essa região. Então Paulo ele pega e fala: era para
gente ir para lá, mas Deus está mandando para cá, porque a Bíblia diz que o que é guiado pelo Espírito é semelhante ao vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando você coloca a tua vontade, o Espírito sai. Mas quando você fala, Deus, seja feita a tua vontade, Ele te orienta onde você tem que passar, entrar e ficar. Quem entendeu da glória? O grande problema aqui hoje é que a gente quer a nossa própria vontade. E quem é servo de Deus, a Bíblia diz que nós somos submissos. Abaixo de, missão ou carreira. Eu estou abaixo de uma missão e uma carreira, mas tem alguém acima de mim. Aleluia. Tem algum militar aqui, sabe disso, né? Subcapitão, subtenente, sub isso, é abaixo. Não é verdade? Então, o que acontece com Paulo? Paulo, ele pega, obedece à voz de Deus e vai para a região da Macedônia. E a Bíblia diz que quando ele vai para a região da Macedônia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, qual era a primeira cidade dessa região que ele vai pregar o Evangelho? A cidade de Filipos, cidade de Filipos, que na realidade não era nenhuma cidade, era uma colônia. E como se sabe que era uma colônia? Porque todos os habitantes de Filipos, quase que na sua totalidade, na realidade, eram pessoas aposentadas do exército romano. E outra coisa, toda vez que Paulo chegava numa cidade, qual é a primeira coisa que ele fazia? Ia procurar uma sinagoga. Só que quando Paulo chega em Filipos, ele não vai para a sinagoga, ele vai para onde? Vai para a praia. Ele pergunta, onde tem alguém orando aqui? Aí a pessoa fala, tem uma mulher que ora lá na praia. Ele vai para a praia. Por que ele vai para a praia? Porque não tinha sinagoga em Filipos. Se não tinha sinagoga em Filipos, é sinal que não tinha quase judeu lá, só tinha gentios. Amém? De acordo com a cultura judaica, qual era o mínimo de pessoas para se abrir uma sinagoga? Alguém sabe? Não? 10 pessoas. Tinha que ter 10 pessoas para abrir uma sinagoga. Então, se não tinha sinagoga em Filipos, pastor Leonardo, é sinal que não tinha nem 10 judeus lá. Mas quem é crente, não depende de tempo. É crente em qualquer lugar. Amém? Tem algum 007 de Jesus aqui? Só é crente aqui, na escola não é, fica disfarçado. No serviço ninguém sabe. 007 de Jesus, irmão. Hã? Tem crente assim, não tem? A Bíblia diz que ele chega lá, não tinha sinagoga, porque não era de uma região habitada por judeus, só gentios e romanos, ou outras classes. Ele vai para a praia, e olha só, ele vai para a praia, prega o Evangelho, e uma mulher aceita Jesus. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Quem falou Lídia aí? Ih, pastor que falou? Ah, e nem olhando eles responderam. Que isso, olha lá. Ela vai e aceita Cristo. E quando ela aceita Jesus, ela abre a porta da casa dela para ser uma congregação. E a Bíblia diz que todo dia Paulo ia lá orar por ela, fazer o culto, orar na casa dela, fazer o culto. Só que naquela cidade tinha uma menina que tinha um espírito de adivinho. E isso me chama muita atenção, irmão. Sabe por quê? Porque toda vez que Paulo passava, o que aquela menina falava? Esses homens são santos homens de Deus. No outro dia, esses homens são santo homem de Deus. Vem cá, mas ela possuía o quê? O espírito maligno. Mas da boca falava o quê? A verdade. Com o espírito maligno falando a verdade. Tem muita gente no nosso meio assim. Está endemoniado, mas da boca para fora fala a verdade. Sabe o que é isso? Espírito de engano. O que importa não é o que sai da tua boca, é o que está dentro de você. Amém, irmão? Amém. Quem é templo do Espírito Santo? Dá glória a Deus em nome de Jesus. Amém, irmão? Tem gente pregando no nosso meio, prega muito bem, mas por dentro está cheio de pecado. Tem gente profetizando no nosso meio, mas por dentro está cheio de pecado. Tem gente que quando canta, Deus batiza com o Espírito Santo e você chora, e ai que presença! Mas ele mesmo não tem nada, por dentro ele está podre. Pastor, por que isso? Porque Deus não tem compromisso com o homem, tem com a palavra dele. Oh, aleluia. Paulo, quando percebe que aquela menina era endemoniada, ele fica tão revoltado que todo dia fala a mesma coisa, que ele coloca a mão nele e fala, sai demônio! E a menina fica liberta. Só que com a menina liberta, os donos dela perdem lucro.
Por quê? Não tem mais adivinhação, não tem mais como ganhar dinheiro de adivinhação, consulta o capeta lá, o demônio, e agora vão pegar Paulo e Silas e vão o quê? Bater nele e jogar na prisão. E aqui que eu chego aqui no texto que nós falamos, porque Paulo fala dessa maneira em Coríntios 16, 13 e 14, porque a Bíblia diz que Paulo tinha cidadania romana. Amém? Paulo era judeu, tinha cidadania romana e ainda tinha cidadania celestial, que é a mais importante de todas. E mais ainda, Paulo, ele, sabendo que aquela cidade era uma cidade somente de romanos e gentios, era só ele botar a mão no bolso, pegar a carteira e falar assim, ó, ninguém toque em mim não, porque eu sou cidadão romano. Pastor Paulo estava acompanhado de quem? De Silas, só que Silas também tinha cidadania romana. E o que dizia a lei romana? Nenhum cidadão romano podia ser julgado ou preso em nenhum lugar a não ser em Roma. Oh, aleluia. Pastor, se Paulo tinha cidadania, por que ele deixou apanhar, sofrer, ficar todo arrebentado e ser jogado no calabouço? Porque Paulo aprendeu uma coisa: não vive eu, não vive eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Sabe Deus. o que Paulo está dizendo? O eu tem que descer, a soberba tem que descer, a prepotência tem que descer, o pedestal tem que sumir, porque quem tem que aparecer é Ele. Aleluia. Pode dar glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Tem gente na igreja que recebe uma carteirinha de diácono, já quer pisar nos outros. Deus dá o dom da revelação, já acha que é o semideus da igreja, canta melhor que todo mundo, acha que se ele não tiver, ninguém canta. Meu filho, aprenda uma coisa: a glória é dele, a honra é dele. Deus vai tirar quem tem canudo, vai botar quem não tem, e a obra não vai parar. Aleluia! Por que Paulo fala, vigiai, patrimonialmente, seja fiel? Por quê? Porque ele tinha tudo, mas era dependente de Deus. Lá na frente ele fala, eu trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outra coisa, pastor Leonardo, se Paulo tivesse dado carteirada, ele não ganhava uma alma na cadeia. Porque a Bíblia diz que ele foi colocado aonde? Na cadeia. Ou melhor, no cárcere interior. Irmãos, eu já estive em Roma. Deus já me deu essa graça de estar em alguns países da Europa pregando. Eu já estive em Roma. Cadê o peixeiro aí? É você que é o peixeiro? Isso, eu também fui peixeiro. O peixeiro chegou lá em Roma. O peixeiro chegou na França. O peixeiro chegou em Portugal. Recebe aí, irmão. Tem quantos anos de peixaria? 20? Foi mais ou menos isso que eu fui. E te digo mais, sabe como é que eu conheci minha esposa? Fedendo a peixe e cheio de escama. Deu uma cantada nela, ela aceitou. E temos 38 anos de casado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu fui chefe de peixe, subchefe. Fui auxiliar, peixeiro, subchefe, chefe de peixaria no Disco. Mercado que só os velhos sabem que existiu. Depois eu fui 9 anos de Carrefour. Mais extra, depois eu cheguei até gerente de setor. Hoje, graças a Deus, me concedeu ter outras profissões. Fiz a faculdade, saí. Mas, comecei lá, tá? E eu sei o que é isso. Né? Nunca julgo uma pessoa pela profissão. O que importa é o caráter e a personalidade. Amém? E pra ser peixeiro é horrível, né? Tu toma banho, o cheiro fica. Às vezes tu toma banho, depois do outro dia, você vai conselhar, tu vai ver uma escama que está secando. Assim. Não é assim? É terrível. Amém? Então Paulo foi jogado no cárcere interior, sem luz, insalubre, porque assim era. Quando se colocava as pessoas nessa cadeira, quase que para morrer. Tem uma menina chamada, um programa que ela tem no YouTube, Israel com Aline. O Aline com Israel. Vê lá que ela faz várias coisas, a apresentação disso lá em Israel. Ela faz essa excursão lá, ela mostra muita coisa. Vocês vão ver como é que era a cadeia naquela época. Entendeu? Então o que acontece? Paulo foi jogado lá. Olha o que Paulo fala: portai firmemente, seja firme, vigiai. Paulo foi colocado no cárcere interior, todo arrebentado, ferido. Ele entrou em depressão. Começou a murmurar de Deus.
entregou os pontos, não quero ser mais crente. Não. Ele chega para si e fala: o que a gente faz? Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos dar glória. Aleluia. Eu não quero saber a prova que tu está passando, mas eu profetizo que tem propósito nessa prova. Quem entendeu, pegou. Há um projeto de Deus nesse teu processo. Satanás pode até estar rindo agora, mas ele vai ficar envergonhado no final do teu processo. Lamante-me, aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar. No capítulo 16 diz que perto da meia-noite, olha que coisa linda, Paulo e Silas cantavam e oravam lá com o Senhor, cantava hino, e a Bíblia diz que os presos escutavam. Perto da meia-noite sobreveio um terremoto, o poder de Deus, todas as cadeias se abrem. O carcereiro, quando vai lá e vê, o que ele faz? Ele pega a espada para se matar. E Paulo fala: não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. Por que o carcereiro ia se matar? Por quê? Porque no Código de Leis romano, se um prisioneiro escapa de você, você tem que morrer no lugar do prisioneiro. Se foge mais de um, de dois, até tua família morre. E o que o carcereiro pensou? Eu vou pegar a espada, vou me matar. Quando os anciões da cidade virem os juízes, vão ver que eles me mataram e fugiram. Eu salvo a minha família. Só que o projeto de Deus não era para ninguém morrer, era para que todos fossem salvos. Aleluia. Aleluia. Pega na mão desse irmão e diga para ele: essa prova não é para te matar, não, é para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo fala: não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. Aí a Bíblia diz que o carcereiro para, não se mata. Aí Paulo pega a luz, quando ele chega lá, está todo mundo lá. Aí ele pega e fala: o que eu posso fazer para me salvar? Ele vai perguntar relacionado à situação dele, porque ele estava preocupado em morrer e a sua família. Só que Paulo pega outra resposta que entra no coração dele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A Bíblia vai... Eita, Jesus, é muito forte. A Bíblia vai dizer que quando Paulo fala isso, ele recebe aquela palavra. E sabe mais o que ele faz? Ele pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, cuida da ferida. Paulo pega toda aquela família, aceita Jesus como Salvador. Deixa eu te fazer uma pergunta: e se Paulo tivesse dado carteirada antes? Se Paulo tivesse dado carteirada antes, ele se livrava e ia embora, mas uma alma não era alcançada. Por isso que Paulo fala: sede firme, portai-vos como herói, deixa sofrer, mas deixa Deus ser glorificado. Aprenda uma coisa: não é tua carteira, não é teu dom, não é teu talento que tem que aparecer, não é o teu diploma, o que tem que aparecer é Jesus. Quem entendeu, dá glória a Deus aí. Aleluia. Depois que aquela família aceita o Evangelho, a Bíblia diz que pela manhã os magistrados foram lá e falaram para o camarada: pode soltar esses homens, manda eles embora. Aí Paulo pega e fala: peraí, não é assim não. Agora Paulo dá carteirada. Quer usar a carteira? Usa na hora certa. Aleluia. Verdade. Amém. Amém. Se você tem, é para você usar, mas na hora... Aí quando eles foram lá, Paulo pega: não é assim não. Somos cidadão romano. Vocês nos bateram, nos trancafiaram sem um julgamento que não é lícito. E a Bíblia diz que quando eles descobriram que Paulo e Silas eram romanos, como é que eles ficaram? Com medo, tremeram, porque se Paulo faz uma queixa deles, eles eram presos e mortos. Mas Paulo pega e fala: não, fica tranquilo, o negócio não é morte, é vida. E dali Paulo vai para outra cidade. Amém. Glória a Deus. Por que Paulo fala: portai-vos livremente, vigiai, tem de fé? Porque primeiro, Paulo sabia que não precisava depender das coisas terrenas, mas somente das coisas espirituais. Aleluia.
Aleluia. É tão bom quando alguém te dá nada por você, né? Uma vez eu fui numa igreja, Bispo Leonardo, fui numa igreja pregar numa consagração, ou libertação, que era de 2 às 5. Aí a irmã me apresentou, está aqui o nosso pregador, irmão Robson, e tinha um obreiro, igual você sentado num cantinho assim. O obreiro olhou, eu fiquei sabendo que ele me contou depois. Ele olhou para mim e falou: pô, esse velho que vai pregar aí? Olha o pensamento dele, pô, um trabalho desse, chamar um velho para pregar. Ele olhou para mim e achou bem velhinho, né? Graças a Deus. Eu fiquei bem na minha lá, no meu cantinho. Aí chegou a hora de eu pregar. Quando eu fui pregar, Deus sacudiu a casa. O quê? Como diz os pentecostal, quebrou tudo. Eita glória. Esse pentecostal fala, quebrou tudo. Aleluia. Quando eu acabei de pregar, aí o culto acabou, ele: pastor, chega aqui, eu quero pedir perdão ao senhor. Eu falei: por que, meu filho? Pô, quando a pastora te apresentou, que era a irmã que dirigia, eu duvidei do senhor. Eu falei: pô, um trabalho desse, cheio de gente, trazer um velhinho para pregar. É tão bom quando alguém não dá nada para você. É tão bom quando Jesus fala assim: eu vou te apresentar. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor da tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Não se olha pela aparência. Sabe qual é o grande problema? A gente olha muita pessoa pelo dom. Deus não quer saber de dom, Deus quer saber de fruto. Amém? Naquele grande dia Jesus vai falar assim, ó: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas Senhor, profetizei, preguei, tive revelação, fiz tudo no teu nome. Só dom. Jesus falou: vai para lá que eu não conheço. Vocês, pode entrar no céu. Mas Senhor, tive fome e me deste de comer. Estava com frio e me aqueceste. Estava no hospital, foi me visitar. Na prisão me desse assistência. O que é isso? É fruto. Dom é apenas uma consequência, mas o que prevalece é fruto. Aleluia. E qual o grande problema da igreja pentecostal? Só valoriza dom. Faz um culto de ensino, vai meia dúzia. Faz uma escola dominical, vai quase ninguém. Agora faz um trabalho de libertação com revelação. Está todo mundo lá. Os crentes ruins, tudo lá. É ou não é? Ainda tem aqueles que são tão desgraçados, crente desgraçado de novo, que você prega, aí ela não teve revelação, ela chega no final do culto e fala assim: pastor, ora por mim, aí tu ora. Aí ela sem vergonha ainda fala assim: Deus te mostrou alguma coisa? Aí dá vontade de falar: mostrou agora. O quê? Abre a carteira e me dá todo o teu dinheiro. Amém, irmão? Porque Deus fala. Deus já falou aqui várias vezes, na oração, no cântico, na saudação que Ele deu, na palavra introdutória. Só não ouve quem não quer. Por quê? O ambiente é do Espírito. Quem está sentindo a presença dele aqui? Dá glória a Deus. Oh, glória! Aleluia, tem presença, tem glória, tem línguas estranhas, mas não pode faltar o principal, a palavra, e a palavra é Jesus. Aleluia, não pode faltar ele. O povo pentecostal está enganado demais, irmão. Está enganado demais. Pastor, o senhor é contra? Não, eu também pulo. De vez em quando pode dar uma sacudida para cair a poeira. É bom, não? O quê? Tem lugar que eu vou aí te deixar. É bom, irmão. Sou pentecostal. Sou daquela igreja de 40 anos atrás, irmão. Se eu fui crente naquela lá, eu consigo ser crente fácil naquela. Eu, como líder de mocidade, eu suspendi 12 jovens porque jogaram bola. Hoje os crentes faltam culto para ir para o Maracanã. Cabelinho pintado igual o seu? Estava excluído, irmão. Calça comprida? É do cão. Eu sou dessa igreja aí. Agora hoje, tem toda a facilidade. Está cheio de frouxo no nosso meio. Cheio de menininho. Os cabelinhos igual daquele ali, ó, pintadinho assim. Sai pra lá em nome de Jesus. É verdade, irmão. Agora tem uma facilidade. A igreja pentecostal não existe mais nada. E o crente vem pro caçalinda, vem pra sala da purificação, dá uma marretada de perna de três e faz o apelo. Glória a Deus.
Gostei do glória, senão você entendeu, né? Aleluia. Eu já faço isso é crente, irmão. Às vezes eu vou pregar numa igreja agora para os músicos, parece até os bad boy lá da MC, não sei de onde. Os camaradas com os cabelos estranhos, cortadão, bota umas roupas que parecem. Irmão, eu fui satanista. Bota aquela roupa toda rasgada, espírito de Maria Mulambo dentro da igreja. A poder no sangue de Jesus. Mas vou pular essa parte. Vou pular essa parte. Senão vocês não vão querer que eu volte. Então a primeira coisa que eu vejo, por que Paulo fala cortar os filhos, ser vigiar e estar firme na fé, cortar, fortalecer? Porque Paulo tinha conhecimento de causa. Primeira coisa, ele sabia que não dependia daquilo que ele tinha no mundo que o mundo lhe concedeu, mas ele confiava no poder de Deus. Segunda coisa, por que Paulo fala vigiar, estar firme na fé, portar corajosamente e fortalecer? Porque Paulo tinha uma coisa com ele: eu só vou morrer quando eu chegar aonde Deus prometeu que eu vou chegar. Quem aqui tem promessa da glória de Deus? Se você tem promessa, diga para quem está do teu lado: se Deus te prometeu, fica firme que você vai chegar lá. Aleluia! Querido, se você é crente e entende o mistério de Deus, pode levantar capeta, capetinha, capetão, pode botar teu nome na cachoeira, no cime, pode fazer o que for, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Aleluia! Se você crê em Deus, glória agora! Deus já está confirmando e renovando. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Tem renovação de promessa aqui hoje. Deus está quebrando alguma coisa e está dizendo: estou renovando promessa na tua vida hoje. Olha esse valor que esmaga a cabeça da serpente. Meu Deus, Santo de Israel! Subtraia Jesus! Meu Deus, general de guerra! General de batalha! Ai, Satanás, Jesus! Ah, meu Pai! Glória a Jesus. Oh, que maravilha! Meu Meu Deus, Santo! Deus. Jesus! Quem entendeu está recebendo, tá? Jesus, meu Pai! Olha, Senhor! Por isso que Paulo fala: portai dessa forma. Porque se Deus falou, você vai chegar. Meu Deus, aleluia. Paulo se converte no capítulo 9, como eu falei para vocês. Quando Paulo se converte, Paulo ele vai ser perseguido, porque ninguém entendeu o mistério de Deus na vida dele. Até Ananias duvidou. Deus aparece a Ananias e fala: vai orar por Paulo. Eu vou dar o Deus. O cara veio para cá para prender e para matar. Olha só, Deus manda o cara ainda confronta Deus. Deus pega: meu filho, vai lá, que eu vou ensinar ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Vai lá. Paulo era tão duro, tão ruim, que o próprio Cristo teve que aparecer a ele para se converter. Quando Ananias ora por ele, a Bíblia fala que a escama cai e a partir dele vira crente. Como todo mundo queria matar ele, Paulo volta para a Cilícia, lá para a região dele lá. Ele fica quase 15 anos lá, há quem diga 14 anos. Muito tempo. Peraí, pastor, Paulo precisou ficar mais de 10 anos para fazer a obra de Deus? Sim. Peraí, mas Paulo era bem formado? Era. Paulo falava hebraico, Paulo falava grego, Paulo falava latim. Paulo conhecia as filosofias de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Paulo conhecia as duas maiores escolas filosóficas da época, a estoica e a epicureia. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, fundador de uma das duas maiores escolas hebraicas daquela época. Paulo foi criado para ser um erudito. Só que Deus não precisa disso. Deus precisa de crente convertido. Aleluia. Pastor, isso é bom? É. Primeiro que eu não posso falar contra o estudo, que eu sou muito bem estudado e muito bem formado, graças a Deus. E incentivo você a estudar. Né? Deus me deu a condição de ter 3 graduações, para honra e glória do nome dele. Mas isso não tem valor nenhum se eu não me portar como servo.
É isso que ele quer. Só como professor de teologia, já que o pastor me apresentou como professor de teologia, sou mais de 30 anos, irmão. Eu dei aula há 22 anos em um só seminário direto. Sabe o que você dá aula há 22 anos no mesmo seminário? Tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Então Paulo, quando ele se converte, ele entendeu que nada disso tinha valor se ele não atentasse para Cristo. Tanto é que ele fala, tudo que eu aprendi foi esterco, foi adubo. O que prevalece agora é a graça de Deus na minha vida. E Deus falou para ele, Paulo, tu vai chegar bem longe. Vai chegar onde? Em Roma. Paulo nunca tinha ido em Roma. Tanto é que quando ele escreve a epístola aos Romanos, ele nunca tinha ido lá. Ele escreve e fala, me prepara, eu tenho desejo de ir aí. Mas ele chegou. De que forma? Primeiro, ele faz a sua primeira viagem missionária. Região da Galáxia, volta. Faz sua segunda viagem missionária. Nas regiões da Grécia, região grega do Império Romano. Quando ele volta, ele passa por Éfeso, mas não prega em Éfeso. Ele volta. Ele vai para Éfeso na terceira viagem missionária. É quando ele funda a igreja de Éfeso. Depois ele volta da terceira viagem missionária e ele fala, eu vou voltar, eu tenho que pregar em Jerusalém, mas eu pretendo ir a Roma. Olha só. Ele termina a terceira viagem missionária, passa em Antioquia, da Síria, que é a base dele, e fala assim, agora eu vou para Jerusalém. Só que o pessoal fala, se tu for para Jerusalém, tu vai ser preso. Tem uma hora que os irmãos até falam, Paulo, não vai, até chora. Paulo pega e fala, opa, para com isso. Não estou pronto não somente a sofrer, como a morrer pelo nome de Jesus. Aleluia. Paulo vai para Jerusalém. O que acontece em Jerusalém? Paulo é preso. Quando Paulo é preso em Jerusalém, ele fica mais de um ano preso. Chegou não, perdão, 6 meses para lá preso. E os líderes da cidade queriam matar Paulo. Só que não tinha acusação. O que o povo faz? Vamos fazer um jejum de 40 dias. E vamos mandar chamar Paulo para o tribunal novamente. Quando Paulo vir, vamos fazer uma emboscada e vamos matá-lo. Só que o sobrinho de Paulo, que era filho da irmã dele, descobriu. Foi lá, chamou o guarda para ir até Paulo. Quando falou para Paulo, Paulo pega, fala para o tribuno fala para o governador. O governador manda Paulo para Cesareia. Só que quando Paulo estava em Jerusalém, quando Paulo volta de umas consultas, de uma audiência, e quando Paulo chega na prisão, Jesus aparece a Paulo e fala, Paulo, continua pregando, eu tenho muito povo nessa cidade, e mais ainda, importa que tu chegue a Roma. Se Deus falou, Deus cumpre. O povo arrumou uma armadilha para matar Paulo, só que quem é crente, não é a vontade do inimigo que prevalece, é a vontade de Deus. Aleluia. Vamos matar Paulo. Descobre, Paulo é mandado para Cesareia. Em Cesareia, Paulo ficou preso 2 anos. Primeiro ele foi em Jerusalém, tribuno Cláudio Lisílias. Quando ele foi para Cesareia, Festo, e depois, não lembro o nome do crente ruim não. Foi lá 2 anos, trocou de tribuno e o cara estava lá. E o cara sabia que era Paulo, que Paulo era inocente, mas não dava liberdade a Paulo. Por quê? Agradava o povo deixar Paulo preso. Aí o cara pega e fala, vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou soltar Paulo. Só que quando ele chama Paulo, Paulo pega e fala, já estou cansado disso, eu apelo para Roma. Por que Paulo apela para Roma? Porque ele tinha cidadania. Pastor, mas levou 2 anos para... Paulo estava esperando Deus entrar no controle de tudo. Querido, aprenda uma coisa. Se Deus te prometeu, a agenda é de Deus. O problema é que Deus fala que você vai ser pastor hoje, eu estou aqui já brigar para ser pastor. Vou falar uma coisa aqui. Hoje há um crescimento muito grande da igreja pentecostal, principalmente a Assembleia de Deus. Mais de 80% são rebeliados. Por quê? Acha que é pastor e tem que ser, briga e vai. Não é assim não. Se Deus tiver um ministério com você, na hora certa Ele vai colocar você no lugar certo. O que eu falei aqui? Paulo se converte no capítulo 9, é enviado no capítulo 13. Se passaram quantos anos? 14
anos. Tem gente que começa a reclamar. Pô, Deus falou que você é obreiro, já estou há 3 anos aqui. Querido, 3 anos para Deus é milésimo de segundo. E outra coisa, se Deus não te consagrou e nem te colocou aonde você tem que chegar, é porque a tua massa ainda está ruim. Então, glória aí. Tem pedreiro aqui? Alguém trabalhou com você? Quando você pede um servente para fazer a massa e a massa vem mal batida, o que você fala? Bate novamente. Oh, aleluia. Diga para quem está do outro lado, quem conhece a tua massa é o oleiro. Fala para ele. Aleluia. Aleluia. Se botar uma massa com caroço numa parede, ela pode depois pintar e ficar até bonitinha, mas o que vai acontecer com o tempo? Vai começar a pipocar. Deus não coloca a massa mal preparada onde tem que colocar. Quem coloca é o homem. Consagra por posição, consagra porque é dizimista ou porque é bajulador, entregador dos outros. Deus não faz isso não. Por isso que Paulo fala, não colocais a mão precipitadamente. Pastor, aquele homem ali tem uma chamada, amém, mas só pode estar na igreja domingo. Vai consagrar para quem, irmão? Espera ele ter tempo. Aleluia. Eu vou falar um negócio aqui, irmão, não fica chateado comigo não, porque eu prego muito, em muitos lugares. Eu vou pregar em igreja aí que a metade dos membros é obreiro. Para quê? Quanto você vai ter tua igreja? 50, mas eu tenho 30 obreiros, só tem 20 membros, o resto tudo é obreiro. Aí você vai lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não tem ninguém, domingo está cheio. Fica brigando até para sentar ali em cima. Então para que consagrar essa gentalhada toda? Para quê? É melhor ter 2, 3 que você possa contar todo dia. Pastor, mas ele tem chamada? Espera a chamada dele ser na hora certa. Aleluia. Porque tem gente que é assim. Está aqui 3, 4 anos, aí não é consagrado, vem um camarada lá e convida. Vem cá que eu te consagro. O cara vai. Está atrás de carro, vai para uma Macumba, irmão. Rapidinho tem que ter um carro lá, vai bater uma tabaque. Aleluia. Eu já falei, Deus não está precisando de cargo, lá o trono está ocupado. Deus quer adorador. Aleluia. Tem gente que vai rápido, tem gente que demora, mas vai chegar. Por quê? Se Deus ainda não cumpriu, é que a massa está sendo amassada. Aleluia. Deixa o oleiro te preparar, porque quando o vaso fica pronto, vai ser para a glória de Deus. Só quem recebeu a glória aí. Jerusalém, foi para Cesareia, ficou quase 2 anos. Aí ele pega e fala: já que ninguém resolve, agora eu vou apelar para César. Quando ele apela para César, a Bíblia fala que o rei Agripa, junto com a sua esposa Berenice, visita Cesareia. E o rei Agripa tinha mais poder do que o Presto, que estava lá. Aí ele chama para ouvir Paulo. Paulo fala. Ele até fala para Festo. Ele bem podia soltar esse homem. Só que ele apelou para César. Agora já era. Olha só. Paulo clamou a César na hora certa. Por quê? Porque se Paulo não clama, o rei Agripa salta ele. Se ele salta Paulo, Paulo podia morrer. Só que Deus orientou Paulo. Clama agora por Roma. Por quê? O homem não vai te soltar. Tu vai preso, mas vai chegar a Roma. Peraí, pastor, Deus falou que ele ia pregar em Roma e foi como prisioneiro, irmão, preso fisicamente, mas a palavra foi pregada. Aleluia. Não reclame o processo que Deus vai fazer, mas que Deus vai te colocar lá, vai. Quem entende isso aí? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu vou contar um testemunho só para você fortalecer sua fé. Olha como é que Deus faz. Um determinado conhecido, muitos anos, nem lembro assim, nem sei onde esse cara está. Isso tem mais de 30 anos atrás, lá em Jardim Maravilha, ele estava para casar. E ele passou diante de um terreno, e Deus falou para ele: eu vou te dar esse terreno. Ele ficou todo feliz, né? Só que ele não conseguiu comprar o terreno, casou e foi morar de aluguel. Mas ele falava: Deus falou que aquele terreno era meu, eu vou crer. Sabe o que aconteceu? Um português foi lá e comprou o terreno, fez uma padaria. Ele falou: poxa, Senhor, você falou que o terreno ia ser meu? O português comprou uma padaria.
Ele ficou 5 anos de aluguel, pagando aluguel. Aí assaltaram o português 3 vezes. O português ficou chateado, voltou para Portugal, mas deixou a padaria para o filho. Ele falou, poxa, Senhor, papai falou que a internet era meu, agora tem uma padaria, tem uma casa nos fundos. O português ficou agora, ficou com o filho. Ele ficou mais 2 anos de aluguel, 7 anos. O filho pegou, resolveu voltar para Portugal. Aí ele conversando com o filho do português, eu falei, não, fica aqui na casa atrás que eu vou fechar a padaria e vou para Portugal. Paga aí para mim lá em Portugal. Aí ele falou, amém. Aí ele ficou pagando por mês e o imóvel fechado, ele morando atrás. Ele já estava quase 10, 15 anos numa empresa, foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, ele falou, Senhor, pagando aluguel, Senhor, e agora fui mandado embora. Só que no meu período que ele foi mandado embora, o português mandou um recado para ele lá de Portugal. Olha, eu não vou voltar mais não, tu tem como comprar isso aí? Foi justamente o dinheiro que ele recebeu de indenização. Ele comprou o imóvel. Deus falou, o terreno é seu. Ele perseverou mais de 7 anos. Deus deu um terreno para ele com casa e um imóvel. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é Deus do impossível. Aleluia. Nosso Deus é Deus do impossível. Aleluia. Paulo estava preso, mas Deus pegou e falou para Paulo, tu vai chegar em Roma. Pastor, vai chegar em Roma preso? Vai. A Bíblia diz que mesmo preso, o outro chega, podia até soltar, mas não soltou porque ele apelou para Roma. Aí o rei Agripa até fala, se apelou para Roma, ele irás. Mas o diabo falou, eu não posso deixar Paulo chegar em Roma. Quando Paulo entra no navio, a Bíblia diz que ele pega o navio, vai até um determinado lugar, troca de navio, e quando troca de navio, Paulo fala, Deus me revelou para não entrar no navio. Só que o guarda confiava mais no timoreiro. Não, o cara falou que dá para ir, vamos embora. No meio da viagem veio uma tempestade. A Bíblia diz que mais de dia não via nem sol nem estrela. O navio já estava fora da rota, ninguém sabia de nada. Mas a Bíblia diz que o anjo visita Paulo à noite e fala assim, irmãos, pode todo mundo comer, fica à vontade. Sabe por quê? O anjo do Senhor me revelou que o navio vai quebrar, mas ninguém vai perder a vida. Aleluia. Aleluia. Por que Deus quebrou o navio? Porque o homem confiou no navio. Então sabe o que Deus fez? Já que você confia no navio, vocês confiam no navio, eu vou quebrar o navio. Mas para honrar Paulo, ninguém vai morrer. E a Bíblia diz que foi todos eles para a ilha de Malta. Olha só. Porque Deus queria que Paulo chegasse aonde? Em Roma. O camarada ficou 2 anos e pouco preso. Pega uma tempestade, quase morre. Inclusive, quando o barco dava para quebrar, um dos soldados pega e fala para o centurião, mata todo mundo. Mas ele gostou de Paulo e falou, mata ninguém não. Manda cada um pegar um pedaço de madeira e chega na ilha próxima lá. Quando Paulo chega na ilha, a Bíblia diz que os bárbaros recebem eles muito bem. E Paulo vai pegar lenha para colocar na fogueira, para aquecer o povo que estava todo mundo na chuva e molhado. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Paulo pega os gravetos, ele vai chegar perto do fogo. O que acontece? Uma víbora morde a mão de Paulo. Amém? Qual é o seu nome? Hã? Rian? Quer conhecer quem é cobra? Leva para perto do fogo. Aleluia. Quer conhecer quem é cobra? Chama para orar. Por que a cobra mordeu Paulo? Porque Paulo pegou e levou para onde? Perto do fogo. Quer ver quem é quem, pastor Léo? Bispo Léo? Bota no fogo. É o fogo que revela quem é a cobra. Eita, agora. Aleluia, Deus. Amém ou não amém? Forte isso, né? Traz aí. Gente, já é 9 horas. Estou sentindo o cheiro da sopa. A Bíblia diz que quando Paulo é picado, sabe o que acontece? Os bárbaros da ilha começavam a cochichar com o outro, ó. Esse homem devia os deuses. Os deuses não deixarão viver. Quando esta cobra mordia, acontecia 2 coisas. Primeiro, você inchava e ficava duro. Caía, babuceava e morria. Era um veneno terrível daquela cobra. Só que a Bíblia diz que Paulo continua a trabalhar e não acontece. Aí eles oraram para Paulo, esse cara é Deus. Mas não era não. Sabe o que Paulo tinha, meu irmão? O antídoto.
Pergunta quem está do outro lado. Tu tem um antídoto contra a cobra? Outra cobra. É forte. Aleluia. Quando aquela irmã fofoqueira chega na tua casa, tu tem um antídoto contra a cobra? Quando aquele sem vergonha entra na igreja, tu tem um antídoto contra a cobra? Pastor, que antídoto é esse? O Espírito Santo de Deus. Valdir Soriano. Qual é o seu nome? Adriano. Adriano, o veneno, ele age de fora para? O veneno age de fora para? Só que o antídoto age de dentro para? Olha a diferença. Veneno, de fora para? Antídoto, de dentro para? Então quem tem um antídoto, não tem lugar para entrar mais nada que não for da presença de Deus. Só quem recebeu dá glória ali. Aleluia, Deus. Aleluia! Quem tem um antídoto, não dá ouvido para fofoca. Quem tem um antídoto, não ouve coisa errada. Quem tem um antídoto, não malha culto depois que ele acaba. Quem tem antídoto, não aceita a coisa que não pastor. Só quem tem antídoto, levante a mão, dá uma rachada de glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Isso é forte, não é? Que maravilha, né? Paulo ficou lá tranquilo. Quando pensava que ele ia morrer, pelo contrário, ele orou até pelo chefe da vila e ficou conhecido. Que coisa linda. Por que tudo isso acontece? Porque Paulo tinha que chegar onde? Em Roma. Se Deus falou, ninguém pode atrapalhar o que Deus tem para te dar ou para te colocar. Está recebendo aí? Está recebendo aí? Pastor, tem mais? Tem. Logo depois veio um navio. Terceiro navio, né? Paulo pegou 3 navios. O primeiro navio foi margeando a costa, chegou onde ele pegava o segundo navio que quebrou na tempestade. Depois ele pegou o terceiro navio que vai direto. De repente você ainda está no primeiro navio e já quer chegar. De repente está no segundo navio, está passando por prova que nem imaginava. Mas Deus está preparando o terceiro navio para você chegar. Aleluia. Eu creio. Só quem entendeu da glória. Aleluia. A Bíblia é muito rica, né? A Bíblia é muito rica. Para onde você vai, Deus te ajuda. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Tem uma enciclopédia lá em casa que diz que um grupo de alpinistas foram acampar nas montanhas geladas dos Estados Unidos, né? Que é aquelas que faz fronteira com o Canadá. Tem muita montanha congelada. Eles têm até um filme que fala dessas montanhas, né? Com aquele camarada que fez o Aquaman. Tem um filme que ele mora numa dessas montanhas no filme. E esse grupo de alpinistas, quando eles chegaram nessa montanha, eles viram um montão de cobra enroladas assim e congeladas. Isso é um fato verídico. Aí, quando eles viram aquelas cobras, se assustaram. Mas um deles pegou e fez assim, ó. Elas estavam totalmente inertes, congeladas. Chegaram até a chutar as cobras. Ah, tá morta! À noite, eles acenderam a fogueira, a lamparina, né? Acenderam tudo e botaram lá para dormir. Então, com o calor da lamparina, as cobras descongelou e começou a andar pelo acampamento. Quando eles viram, estava cheio de cobra. O que fez a cobra se manifestar? O fogo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai revelar quem é a cobra que está andando com você. Eita, aleluia. O fogo vai revelar quem é quem. Meu Deus. Isso é muito forte, irmão. Aleluia. Oh, Santo de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Na raché e a súria berrear. Deixa eu partir para o final. Estou 1 hora falando. Aleluia. 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 Por que Paulo seja vigiai, estáis firme na fé, portai-vos voluntariamente e fortalecei-vos. Primeiro, porque Paulo sabia que a confiança dele não estava nas coisas terrenas, mas nas coisas espirituais. Segundo, Paulo sabia que se Deus prometeu que ele ia chegar num lugar, independente de qualquer coisa, ele chegaria. Então por isso que ele dava testemunho para os coríntios. Terceira coisa,
Paulo entendia que mesmo com a morte, nada tiraria a bênção de Deus na vida dele. Aleluia? Glória a Deus. Uma pergunta fácil. Qual é a última carta do apóstolo Paulo em ordem cronológica? Poxa, isso é fácil demais, irmão. Hã? Que isso? Essa é fácil demais. Até eu sei. Vamos lá. Em ordem cronológica. Fala, meu pastor, a última carta de Paulo. Aí está pesquisando lá no computador. Ele fala assim, ó, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já dei a dica. O que é fé? Teve já uma coroa de glória também. Tu tá confundindo Efésios com a armadura de Deus, né? Efésios capítulo 6, demais irmão meu, fortalecer o Senhor na força do seu poder, porque não tereis lutar nem contra a carne, nem contra o diabo, mas contra as obras da maldade no lugares celestiais, poder repetir toda a armadura de Deus para que possa estar firme de amar, mentira, capacete da salvação, a espada do Espírito, a fé da fé, e assim vai lá. Segundo Timóteo, irmãos. Segundo a Timóteo. É a última carta de Paulo em ordem cronológica. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está pastoreando qual igreja, meu irmão? Amigo peixeiro. Não sabe? Poxa vida. Timóteo está pastoreando qual igreja? Também não sabe? Hã? Também não? Também não? Gente, ninguém lá atrás. Quando ele escreve a Timóteo, Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Meu Deus. Teve 2 pastores novos que Paulo vai consagrar. Um é Timóteo, que de acordo com a tradição rabínica, tanto no Talmud como em outros livros paralelos, Timóteo tinha 21 anos de idade. Qual é o outro garoto novo que Paulo botou para pastorear? Tito. E qual igreja Tito estava? Hã? Alguém tenta arriscar aí? Não? Paulo fala assim, ó: por esta causa, Tito, eu te coloquei em Creta. Está lá no livro, logo na introdução. Na igreja de Creta. Tanto Tito como Paulo eram garotos novos. Sabe o que isso nos ensina? Para ter espiritualidade, não tem problema com idade. Amém? Amém. Maturidade espiritual não leva em consideração idade. Tem gente que é velho, mas é igual criança dentro da igreja. E tem gente que é novo, tem mais responsabilidade de que o velho. Quem entendeu da glória? Amém? Uma vez eu fui na igreja, um amigo meu ligou para mim: pastor, me ajuda aqui em oração. Estou com uma prova, pastor, não tem obreiro nenhum. Eu falei: quantos mil tem na tua igreja? Pô, pastor, tem 45. Eu falei: 45 obreiros, não tem ninguém? Pô, pastor, os irmãos que eu tenho aqui, pô, só deixa eu desejar. Eu falei: cara, não tem irmã aí não? Se não tiver irmã, deve ter um jovem, deve ter uma criança, mas vai ter alguém para estar do teu lado. O problema é que você está orando pouco. Irmão, se o homem não quer trabalhar, bota a mulher para trabalhar. Se a mulher não quer trabalhar, bota jovem para trabalhar. Aleluia. Não perca tempo com quem não quer nada. Vou repetir: não perca tempo com quem não quer nada. Invista em quem quer. Aleluia. Gostei do aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo, para finalizar, ele sabia que nem a morte ia cancelar ou acabar com o projeto de Deus na vida dele. Quando ele escreve a 2 Timóteo, ele já está preso em Roma. Por quê? Porque o imperador Nero, ele coloca fogo em Roma. O cara era tão sádico, tão doido, que quando ele coloca fogo em Roma, ele vai para a varanda do seu palácio e fica cantando harpa, tocando harpa. Roma pegando fogo e o cara tocando. Ele era sádico, né? Quando o povo vai até ele para exigir um culpado, ele fala: ó, o culpado é os cristãos. Mataram um montão de cristãos. Nesse mesmo período, quem vai ser morto? Pedro e Paulo. Entendeu? Paulo, ele teve 2 audiências. Quando ele passa pela primeira audiência, que ele volta para a prisão, ele escreve a 2ª epístola a Timóteo e fala assim: Timóteo, quando o inverno acabar, vem aqui me visitar. Está lá no capítulo 4. Traz a minha capa, traz também os livros, e principalmente os pergaminhos. Só que quando Timóteo chega lá,
Paulo já tinha sido decapitado. Só que tem um porém. Quando tu lê o texto no capítulo 4, Paulo fala assim: já estou pronto a ser oferecido em sacrifício. Como é que é, pastor? Paulo já sabia que ia morrer? Sim. Por quê? Deus falou para ele: faz toda a obra. A última coisa que eu quero para você, Paulo: chega a Roma e prega. Paulo ficou muito tempo em Roma pregando. Só para você ter uma ideia, como Paulo não tinha uma acusação antes de Nero muito forte, Paulo ficou prisioneiro na sua própria casa. Ficava só o soldado lá e ele pregava o evangelho com liberdade. Aleluia! Me diz o nome de uma pessoa que está na Bíblia que foi convertido com Paulo quando ele estava na prisão de Roma. É uma epístola de um capítulo só na Bíblia. Gente, é uma epístola de Paulo com um capítulo só, é a única. Pastor, manda todo mundo pro seminário lá na Baluarte. O negócio tá bravo. Filemão, epístola de Paulo a Filemão. Por que Paulo escreve a Filemão? Filemão, estou te mandando uma carta, por quê? Na minha prisões aqui, eu preguei o evangelho e uma pessoa aceitou Jesus, Onésimo. E quem era Onésimo? Escravo de Filemão, que fugiu, roubou o seu senhor e chegou até Roma. Mas quando chegou a Roma, encontrou Jesus através de Paulo. Aí Paulo fala: estou te devolvendo ele. Inclusive quem leva Filemão é Silvano, amigo de Paulo. Silvano que leva Onésimo. A carta até Filemão com Onésimo junto. E quando Paulo escreve e fala: já estou te enviando ele, porque é teu. Se ele ficasse aqui me seria útil, mas é teu. Eu estou te mandando de volta, não como escravo fugidor, mas agora como servo, como irmão. E mais ainda, eu sei que ele te roubou, mas foi na minha conta. Eita, Jesus. Amém, irmão? Um capítulo só, irmão. Você lê lá. É lindo. Pastor, aonde que Filemão morava? Em Colossos. Tinha uma igreja em Colossenses que era pastoreada por Filemão. Sabe o que acontece? Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. Paulo estava acorrentado, mas a palavra não estava acorrentada. Paulo tinha um guarda para tomar conta dele, mas a palavra não tinha guarda. Paulo estava para ser julgado, mas a palavra não ia ser julgada. Tem gente que por causa de qualquer coisa entrega carro na igreja. Pastor, estou desempregado, me tira dos carros. Ah, estou com uma doença assim, me tira dos carros. Aí eu estou assim, não posso fazer nada. Aonde diz na Bíblia que isso aí é para impedir de você fazer a vontade de Deus? Conhece aqueles crentes que não tem tempo de vir na igreja no meio de semana, mas se fizer uma festa e está presente? Os crentes passam fome. Eu vou falar pior ainda. Conhece aqueles crentes que depois de aceita Jesus vira frouxo? O camarada, quando é no mundo, ele chega do serviço 7 horas, 7h30. Mas em vez de ir para casa, vai para a barraca. Ou quando vai em casa, deixa tudo lá e vai para a barraca. Só vai dormir 10, 11 horas da noite, fica jogando sinuca e bebendo cerveja com os amigos. No outro dia, 4 horas da manhã, acorda, vai trabalhar. No outro dia, chega 7h30, faz a mesma coisa de segunda a segunda. Aí se converte. Domingo, o camarada acorda 7 horas da manhã porque tem que jogar futebol o dia todo. Ou churrasco com os amigos. Aí o cara aceita Jesus. Por que você veio na igreja? Ah, pastor, eu cheguei tarde. Que você chegou? 7h30. Aí eu ia chegar atrasado, cheguei cansado, pastor, o trem atrasou. Por isso que eu não apareço meio de semana. E domingo? Que você veio na escola dominical? Pastor, é o único dia que eu tenho para descansar. Só que no mundo o cara ia para a barraca a semana toda e de manhã ia para o futebol. Aí vem para a igreja e fica cheio de menininho. Sabe que o cara era macho no mundo e bicha na igreja? Ele era macho lá e virou. Então pro diabo ele é forte, para Deus ele é frouxo? Não estou falando a verdade, mano, porque eu tenho um problema assim, eu falo na cara dele. Por que se dedicava pro diabo e não se dedica para Deus? Aleluia! Ah, pastor, não vai para me pregar não, que eu estou meio desempregado. Eu não tenho um pensamento, mas no mundo eu estou desempregado, bebi a semana toda. Querido, você está me dizendo que o diabo tem mais poder do que Deus? Se eu fazia para o diabo, eu tenho que ser melhor para Deus, é melhor. Quem está entendendo? Dá um glória aí. Aleluia.
Desde quando eu aceitei Jesus até hoje, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair da igreja. Eu não falto um culto, irmão. Eu falo que eu não sou pregador, eu sou pastor. Embora eu prego, viajo, estou para ir para Minas de novo, né? Fui em Minas há 3 meses, estou para ir para Minas de novo, sul de Minas. Lá no da Visita da Bahia, às vezes eu estou me convidando, como já preguei fora do país, mas eu não abro mão da minha igreja. Eu, quando era do mundo, eu trabalhava lá no centro da cidade. Eu saía daqui, sabe que hora? Eu acordava 3h30 da manhã, pegava o primeiro trem, 4h05 da manhã. Quem pega trem sabe disso. Era o primeiro trem, 4h05 da manhã. Era 15h20 passeio, eu já estava na loja, na Siqueira Campos. Depois eu fui para General Osório. Depois eu fui para lá para dentro de São Cristóvão, quando era do disco. Quando eu fui para o Carrefour, eu fui para a loja fui para a loja da Ilha, só lugar longe. Mas dava 6 horas, eu estava dentro da loja. E podia sair 8, 9 horas da noite, outro dia de manhã eu estava lá 6 horas. Então, se eu era fiel para o homem, tem que ser muito mais para Deus. O homem só pode me dar coisa na terra, mas Deus já garantiu o céu para mim. Aleluia. Quem tem convicção do céu? Dá glória a Deus. Deus faz o melhor, irmãos. Olha lá, ó. Desculpa. Sede firme, vigiai. Bota lá pro 13 lá. Estai firme na fé e portais varonilmente como um homem macho, herói, forte. Antes disso, tem um texto que ele fala: sede firme, constante, sempre abundante na obra lá no capítulo 15. Então Paulo, ele pega e fala: ei, já estou pronto a ser sacrificado para Deus. Paulo sabia que ia morrer. Ele teve a primeira audiência, ele falou: ó, Deus me livrou da primeira. Muitos me abandonaram, o leão tentou me matar, mas Deus me deu condição e falei da palavra com ousadia. Só que Paulo sabia que na segunda ele seria condenado. E ele fala: já estou pronto a ser oferecido em sacrifício. Meu Deus, que convicção. Tem crente que quando você fala de morte, ele fala até o sinal da cruz. Aliás, vou até melhorar, tem crente que passa na frente do cemitério e faz sinal da cruz. Vai ser frouxo assim na macumba. Mas até engraçado, né? Já viu crente quando passa, tem despacho na rua? Aí, meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pedir licença? Ah, poder do sangue de Jesus, tu tá oprimido. Tem crente que não passa nem de barriscada. Isso não é crente, isso é espírita. Agoreiro. Irmão, qual é o Deus que você serve? A minha esposa, ela fica assim meio preocupada comigo. Ela fala: filho, tu prega em qualquer lugar, qualquer buraco, eu falei: prega. O cara agendou, eu vou. Esse dia eu fui pregar lá dentro de Laranjal, depois de Niterói, Alcântara, Jardim Catarina. Que irmão, se tiver onde eu vou, irmão. Minha esposa vem, nem vai, vou nada, eu vou sozinho. Aí cheguei lá, uma madeira assim, sabe que eram os bandidos lá? Um lecote de 13, 14, 15 anos, tudo com a minha na mão. Aí eu peguei, parei, abri a porta. Tudo bom, gente? Tá, vou abrir aqui para me passar. Tá bom, pode passar, irmão. Aí abri, e lá você tem que abrir, passar e voltar para fechar. Entendeu? Abri e tal, saí, parei, entendeu? Fechei. Ó, vou estar pregando bem naquela igreja aqui. É lá, se vocês puderem aí, tiver troca de turno aí, vai lá assistir eu pregar. Aí me falou: tu é doido, não doido nada, não. Chapadão, vou pregar no Chapadão. Paro lá, eu já sei, abaixo o vidro, farol baixo, luz interna acesa. Aí você tem que subir assim, ó. Né? O Chapadão é cheio de coisa, né? Vou pela Via Láctea, se eu subir aquilo lá. Aí eu só vejo no radinho: tem um crente subindo aí, tem um crente subindo. Irmãos, se Cristo comigo, vale a minha. Aleluia. Na fila do João, que é aquela que tem frente com aquele. É Butantan, aquele instituto ali? Não é Butantan, da São Paulo, aquele castelo que tem na Vida Brasil que faz vacina. Na Fiocruz. Naquela época eu não tinha carro. Eu soltava ali, atravessava a passarela, entrava lá para dentro, para a Vila do João, na igreja do Campo de Caetés, tem até que uma em Santa Cruz, Barro Vermelho, tipo Barro Vermelho, tem uma ali. Eu pregava lá direto. Uma vez eu cheguei lá para pregar, o pastor me falou: pastor Robson, o chefão aqui viu que o anúncio aí, perguntou se você podia ir lá na casa dele orar por ele. Eu falei: agora. Tem medo não? Eu falei: medo.
Falei, irmão, mal que está comigo, vamos lá. Irmão, entrei na casa dele, a esposa dele estava deitada, toda dopada. Orei, falei de Jesus, falei para ele, cara, eu vou pregar, vai lá me assistir. Ele falou, pastor, eu não gosto não, mas por Senhor, porque eu sou aqui na minha casa, eu vou lá. Irmãos, quando eu peguei no microfone para pregar, ele entrou. Ele entrou. Não aceitou Jesus, mas ouviu a verdade. Amém? Amém. A ida do governador da Catê lá para dentro também. Acabei de pregar, me chamaram para orar lá pelos bandidão. Falei, vou. A galera toda cheia de arma, tentaram esconder arma. Não precisa esconder arma não, deixa tudo aí, é bom que eu até conheço. Essa aí é qual? É o meu jeito, irmão. Meu jeito. Às vezes em sala de aula eu falo, gente, eu não tenho medo do diabo. Eu respeito ele pela autoridade que ele tem. Isso aí é fato. Mas eu não tenho medo dele. Pastor, por que o senhor não tem medo? Porque a Bíblia diz que eu estou em Cristo. E Cristo está acima dele. Ele está abaixo, porque ele foi expulso do céu. Ele está na potestade do ar. Então, se eu sirvo aquele que está acima dele, vou ter medo dele por quê? Aleluia. Não sou abusado, tá, irmão? Não sou. Eu respeito a autoridade que ele tem, porque a Bíblia ensina isso. Nem o arcanjo Miguel passou por cima dele. Judas, quando escreve, fala que ele vai tentar pegar o corpo de Moisés. O que Miguel fala? O Senhor te repreende. Só usou da autoridade de Deus e pegou o corpo de Moisés e deixou ele no vácuo. Então, respeite a autoridade dele, mas não abra mão da autoridade que Deus te deu. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém? Então, assim que eu faço. Por isso que eu sou igual a Paulo. Sou igual a Paulo. Se tinha minha esposa, você tem que fazer isso, eu falei, minha filha, vai fazer, mas você tem que fazer também. Eu falei, depois eu faço. Daqui a pouco tu vai morrer. Eu falei, minha filha, o problema não é morrer, está em Cristo. O resto é supérfluo. Agora, uma coisa eu tenho certeza: o ponto final, quem dá é Deus. O diabo não tem autoridade sobre a tua casa, sobre a tua vida, nem sobre a tua mente. Meu pai tinha 3 coisas de ruim. Meu pai era satanista, meu pai era prostituto e cachaceiro. Meu pai morreu com 57 anos botando tudo para fora. Meu pai tinha uma mulher em cada esquina e frequentava macumba braba. Eu ia direto lá. Eu adorava ir na macumba só para comer. Quando tinha festa lá, a gente comia muito, cara. Comida boa de macumba, irmão. Como eu comia. Sério? Que? A gente era criança, né? Dia de come da meu, então eu enchia a barriga. O quê? Mas era coisa do diabo que nada, matava na nossa fome. O quê, irmão? Como eu comi comida na macumba? Aí meu pai tinha tudo isso. Só que depois eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, a mesma fidelidade que eu tinha para o mundo e para o satanismo, eu tenho para Deus. Meu pai continuou na macumba e no satanismo. Meu pai bebia muito. Vou falar algo aqui que Deus me mostrava, não precisava fechar o olho não. Meu pai, quando passava do portão da minha casa para dentro, meu pai tinha 2 demônios que seguiam ele. Um era o Zé Pilinto, outro Maria Mulambo. Quando chegava no portão da minha casa, meu pai entrava sozinho e os demônios ficavam lá fora. Aleluia. 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 A minha esposa me tocava e falava assim, tá vendo o que eu tô vendo? Eu falei, tô, filha, tá lá, ó. Os 2 ficavam lá fora, com um demônio com um negócio de uma sacola assim, de Maria Mulambo, e o Zé Pilinta ficava lá fora. Meu pai entrava, mudava o semblante na minha casa. Quando meu pai saía, acompanhava ele e ia embora. Por que não entrava na minha casa? Porque o anjo do Senhor se colocava no meu portão. Glória a Deus. Vou falar algo profético aqui nessa noite. Aleluia. Se for feito alguma coisa, algum trabalho, alguma palavra para entrar na tua casa, para tirar a tua paz, já está sendo repreendido e expulso agora. Eu estou tendo autoridade delegada no céu, ao anjo de Deus indo na tua casa agora. Levante a tua mão, dá um glória, porque o glória daqui vai mandar fogo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fica de pé comigo para me finalizar, porque tem presença na casa. Eita, bicho. Aleluia, glória a Deus. Oh, Ramande, que aleluia, eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu já sei como você vai sair. Aleluia, glória. Aleluia.
Aleluia. E Deus está me dando uma palavra para delegar para você. Se você tomar posse dessa palavra, quando você chegar na porta da tua casa hoje, quando você abrir o teu portão, a tua porta, já levanta a mão e fala: Satanás, até aqui tu pensou, mas agora Deus está tomando o primeiro lugar em tudo na minha casa. Aleluia, Deus. Quem está recebendo aí, irmãos? Aleluia. Oh, aleluia. Você está perto de alguém, pega na mão dele em nome de Jesus. Eu vou orar agora. Meu Deus, aleluia. Quero finalizar profetizando sobre a sua vida. Aleluia. 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 Receba unção, receba graça, receba poder. Vigiai, sede firme na fé. Porte-se como viril, pessoa que tem condição, capacidade de passar por qualquer problema, porque sabe que Jesus vai te levar aonde Ele te ordenou. Soberano Deus, eterno Pai, eu te adoro e te glorifico por tua presença nessa noite. Eu ministrei a tua palavra sobre esta casa, e eu tenho certeza que tem mudança na vida de alguém aqui hoje. Tem promessa sendo renovada nesta casa. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco cada um em tuas mãos agora. Deus, entra com providência. Faz o teu querer, a tua vontade. O teu ungido, Senhor, Bispo Leonardo. Pega na mão do teu filho, da tua filha, e que com maestria ele possa preparar esta igreja para encontrar contigo nos céus. Que o anjo do Senhor possa ocupar o primeiro lugar, e que tudo aquilo que não provém de ti seja jogado por terra, para a glória do teu nome. Como ministro da tua palavra, eu abençoo esta casa, essa igreja, esse ministério. Eu abençoo cada família representada aqui nesta noite, em nome de Jesus. Levante a mão, dá o melhor glória. É glória que desce, é glória que sobe, é glória que desce, é glória que sobe, é unção que desce, é glória que sobe, é resposta que desce, é glória que sobe, é vitória que desce. Aleluia! O mistério de Deus. Que presença gostosa, Jesus. Que presença